Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o combate à violência contra as crianças. Em 2014, entrou em vigor no Brasil a lei conhecida como Menino Bernardo, que prevê uma série de medidas para conseguir fazer frente a esse mal que, infelizmente, tem feito tantas vítimas no nosso país e também no exterior. Quem conversa conosco sobre esse tema, explicando os detalhes dessa lei e ainda como ela está sendo implementada, quais são as perspectivas das organizações que se dedicam à defesa dos direitos humanos, é a oficial de projetos da Fundação Abrinq, Andréa Lavelli, novamente aqui nos estúdios conosco. Ela representa a rede Não Bata Educ, faz parte do grupo gestor desse conjunto de entidades e vai compartilhar com a gente a sua vivência no assunto. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV por estar novamente aqui. Seja sempre muito bem-vinda a esta casa. Obrigada, Daniel. Para nós é uma alegria estarmos aqui hoje para poder falar um pouco da aprovação da lei, né, da sanção da lei Menino Bernardo. É um marco para o nosso país. Quando a gente pensa na questão da violência contra a criança, infelizmente não é possível ter dados muito precisos, né? Mas a partir dos debates da rede Não Bata Educ, dá para se ter uma ideia de qual é a dimensão desse problema no Brasil hoje? Sim, nós temos hoje, pelo Disque 100, um grande número de denúncias e, para você ter uma ideia, de junho a julho deste ano já foram feitas mais de 11 mil denúncias de violência contra criança e adolescente aqui no Brasil. Então, esse número ainda é alarmante, né? Sim, até porque nem todo caso de violência contra a criança, infelizmente, é denunciado. Então, tem muitas outras que sofrem silenciosamente. Isso mesmo. A gente ainda sofre com o pacto do silêncio, né? Então, ainda existem situações de violência que não são notificadas e, para nós, é importante que a sociedade esteja sensibilizada para essa questão e que denuncie, né, por meio do Disque 100, ou que procure o Conselho Tutelar do seu município, da sua região, para que faça essa denúncia. Quem está acompanhando pode pensar que muitas vezes é até melhor, às vezes você não vai fazer a denúncia, porque isso poderia vir a causar um maior prejuízo àquela criança. E tendo em vista essa percepção, infelizmente, presente no senso comum, é que foi instituída então essa lei. O que muda a partir de agora com a entrada em vigor da Lei Menino Bernardo? A lei foi sancionada e essa lei prevê, é uma lei que não é punitiva e sim preventiva, né? Então, agora é o momento de sensibilizarmos a comunidade, a sociedade, para uma atenção maior, né, às questões dos castigos físicos e humilhantes, né, a crianças e adolescentes. Então, a lei prevê o atendimento direcionado tanto à família como a profissionais, né, que protegem, que trabalham com a educação de crianças e adolescentes e que utilizam o castigo físico como uma forma de educação, né, digamos assim. Então, a lei ela vem para aprovar a prevenção, digamos assim, e não punir, né, de forma que a família seja punida por conta de uma agressão, mas orientada e acompanhada para que essas situações não aconteçam novamente. Bom, ainda que o foco dessa lei seja preventivo, como você mesma ressalta, no entanto, ali estão previstas também algumas sanções, algumas medidas, se ocorre algum tipo de situação de violência, né? Sim. Que tipo de medidas, então, são essas? Então, tanto os profissionais como familiares, famílias substitutas, eles vão sofrer advertência, né? E vão ser acompanhados pelos programas do Estado, do município, para que essa situação não volte a acontecer, né? Então, existe sim essa advertência e orientações por profissionais do governo, do município, enfim. Uma lei muito celebrada no Brasil
na área dos direitos humanos é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê uma série de garantias, de direitos para essa parcela da nossa população. Porque mesmo tendo o ECA, como é conhecido também, inclusive bastante elogiado em todo o mundo, ainda assim foi necessário ter uma lei adicional. O que essa lei vem a acrescentar para a legislação já existente no país? Isso, a lei Menino Bernardo, ela acrescenta alguns parágrafos aos artigos que já existem no Estatuto, né, e que reforçam a importância da prevenção aos castigos físicos e o uso de uma educação positiva na educação de crianças e adolescentes. E como vocês veem a expectativa de aplicação dessa lei? Afinal, o Brasil, em várias áreas, inclusive, ele possui leis muito avançadas, mas que, na hora da execução, elas esbarram em algumas questões, né? Com relação à Lei Menino Bernardo, ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, como que vocês veem essa distância entre o que está teorizado, o que está ali colocado no papel e a vivência mesmo das crianças, dos jovens, daqueles que a gente pretende beneficiar com essas medidas? O próprio Estatuto, ele tem que ser constantemente atualizado. O Estatuto ele é tema de várias discussões, de várias formações, né? Então, mesmo com a Lei Menino Bernardo, né, o acréscimo de parágrafos e de pontos no Estatuto, ele é necessário ser revisto, ele é necessário ser discutido na sociedade, né? Então, eu penso que a lei ela vem para fazer uma aproximação também, né, com o Estado, nosso Estado maior, e que com ela a implementação e o aperfeiçoamento de políticas de proteção já existentes, assim como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, vale destacar que essa lei, durante uma boa parte do tempo, ela ficou muito conhecida como, entre aspas, Lei da Palmada, e que mais recentemente foi chamada, então, da forma como foi instituída a Lei Menino Bernardo. Como é que é a história dessa lei e da alteração desse nome? Do nome. Nós, defensores dos direitos, né, das crianças e adolescentes, e a Rede Não Bate Eduque, desde o início, não aprovava, né, o nome conhecido popularmente como Lei da Palmada, porque não é isso, né, que a lei traz, mas a sociedade tem se demonstrado mais acolhedora a partir do nome Lei Menino Bernardo, né? Até por todo o contexto, né, do que foi vivido, toda a situação que aconteceu, né? O Bernardo sofreu muitas violações de direito, né? Então ele não foi ouvido, o sistema de garantia de direitos falhou no atendimento dessa criança, né? Então todo um contexto que levou a nomear a lei, né, como uma lembrança ou uma atenção a uma situação que aconteceu e veio a público, né, e tantas outras que acontecem e que não chegaram, né, da forma que chegou a público o que aconteceu com o Bernardo. É muito triste que casos como esses precisem ocorrer tantas vezes para que a sociedade se dê conta da gravidade dos problemas que nós temos e o desrespeito aos direitos da criança. Entretanto, ao mesmo tempo é positivo que se faça então um aprendizado a partir de histórias como essa, que todos nós possamos ficar mais conscientes do nosso papel na defesa das novas gerações. Exatamente. Esse é um dos papéis da Rede Não Bate Eduque, que é levar esse conteúdo, esse conhecimento, né, para profissionais da educação, para profissionais dos conselhos, e que esse tema seja disseminado e seja acolhido pelos profissionais. Agora, qual é o entendimento legal, por exemplo, do que vem a ser um castigo físico? Quais são os limites que os pais devem observar na educação de seus filhos? E como promover uma mudança cultural, já com hábitos tão antigos na sociedade, de educação fazendo uso de agressões? É sobre isso que a gente conversa no próximo bloco, trazendo também soluções e boas práticas da experiência da Rede Não Bata Eduque. O programa Sociedade Solidária conversa com o oficial de projetos da Fundação Abrinq, representante dessa rede, Andréa Lavelli. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Filho, para com essa bola e vai lavar a mão pra gente almoçar.
Quantas vezes eu já falei pra você não ficar jogando bola na sala? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Desculpa, mãe. Bom, filho, eu te desculpo, mas pensa bem onde é o lugar de jogar bola. Educar sem bater dá certo. Não bata, eduque. Mãe, tô indo jogar lá fora. Uma campanha da rede Não Bata, Eduque.